Muito bem, estamos gravando. Vamos tomar o depoimento da testemunha. Ela foi arrolada pelo Ministério Público, né? Sim. Muito bem. Dona Vera Lúcia Vasconcelos Nascimento já está qualificada no termo escrito e declarou não incorrer nenhuma das hipóteses de impedimento e suspeição de testemunha. Então, dona Vera, a senhora vem como testemunha, como tal, assume o compromisso de dizer somente a verdade daquilo que souber e lhe for perguntado, tá? A senhora não está aqui para ajudar ninguém, para prejudicar ninguém, nem para esconder nada, nem para inventar nada. A senhora está aqui apenas para dizer aquilo que tem conhecimento e colaborar com o Poder Judiciário, certo? Muito bem. Certo. Bom, a senhora se recorda da gestão do ex-prefeito Raimundo Almeida, não? Me recordo, sim. A senhora ocupava cargo na administração dessa época? Não ouvi direito. A senhora ocupava cargo? Era secretária? Sim, sim. Eu era secretária de administração. Secretária de administração. Passa por essa secretaria a questão de controle dos servidores, de recursos humanos? Tinha um setor pessoal. Que toma conta disso, né? Tá. Aqui, dona Vera, lá no ano de 2015, foi feito veio uma notícia de que o município contava com professores contratados, certo? A senhora tem conhecimento de que a regra geral no serviço público é o concurso público, né? A regra geral é essa, a contratação direta ou cargo comissionado são exceções. A regra geral é que quem trabalha para um ente público ele tem que ser admitido por concurso público. Então veio uma notícia de que o município contava com servidores contratados, fora das hipóteses legais. A senhora tem conhecimento disso? Não, eu não tinha conhecimento. Eu não contratava, não tinha contrato, e nem o prefeito também. Era sempre, a gente trabalhava com os concursados. E alguns cargos comissionados, né, que tinham que ser nomeados, mas não é do meu conhecimento contrato, não. Tá. Mas aqui, dona Vera, foi feito aqui, o Ministério Público fez aqui uma diligência, lá naquele ano, lá em abril de 2015, lá na unidade escolar Bom Jesus, povoado Vital Brasil. E foi constatado que lá havia uma professora contratada, de nome Luzia Maria. Tem conhecimento disso? Não conheço Luzia Maria de jeito nenhum. Não é do meu conhecimento, não. Da mesma forma, foi feita uma diligência na unidade interligada Elisa Coquinho, povoado Santa Luzia, e lá foram encontrados 2 professores ou servidores contratados, Marilene Viana Lima e Acácio Alves. Ela tem conhecimento? Nenhum dos dois eu conheço. Nem tem conhecimento da época, não. Aqui, dona Vera Lúcia, na qualidade de secretária municipal de administração do município, a senhora afirmou aqui um expediente dizendo que, em maio de 2015, dizendo que a prefeitura não possui servidores contratados. Além dos servidores efetivos concursados, temos apenas servidores que exercem cargo comissionado, secretários, conforme artigo tal da lei orgânica do município. A senhora reitera esse expediente? Não ouvi. Eu não entendi bem. Eu não entendi. Estou com dificuldade para ouvir. Tá. Aumenta o alto-falante aí, Thiago. Um pouquinho aí. Cuidado com a microfonia. Lá em maio de 2015, aliás, eu vou compartilhar a tela, é melhor. Melhorou mais? Compartilhar a tela. A senhora vê aqui o documento aqui. Aqui está nos autos, ID 190, 606, 72, página 42. Está vendo aí, dona Vera? Estou vendo. Já consegue ler o que está escrito? Peraí, deixa eu só botar o óculos ali. Certo. Ela está dizendo aqui que no município de Lago Verde não havia servidores contratados, apenas aqueles carro comissionado, conforme a lei orgânica. Sim. Essa aqui é a sua assinatura, né?
É, minha rúbrica. Eu estou querendo só que a senhora confirme se é isso mesmo. A senhora reitera os termos desse expediente aqui. É verdade, eu não era do meu conhecimento, contratado não, e essas pessoas eu nem conheço, Luzia lá da Vila da Pois é, Escola então, Bom Jesus. aí a última pergunta é, da onde veio essa história, então? Esses nomes, assim, acho que não vieram do nada, né? É, De algum lugar, para ter conhecimento, por que se dizia que o município tinha servidor contratado? eu não tenho conhecimento de jeito nenhum, até porque, assim, na parte da educação, mas era a secretária de educação, né? Tipo, eu não sei se foi algum dia que alguém adoeceu, mandou alguém. Às vezes interior tem isso, mas contratado mesmo essas pessoas não existiu, não. Não tinha, eu não tinha conhecimento. Inclusive, eu deixei, teve transição de governo, nós deixamos as folhas, as leis, tudo lá, e não tinha. Esses nomes aí não, como contratado, não. Tudo bem. Doutora Sandra, só tem perguntas para a testemunha? Bom dia, dona Vera Lúcia. Como Bom está a dia. senhora? Bem? Prazer em conhecê-la. Dona Vera, eu queria lhe dirigir algumas perguntas. A senhora era a secretária de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura de Lago Verde nesse período, 2015. Lhe pergunto, a senhora tem, qual é a formação da senhora? Sua formação acadêmica, formação profissional? Minha formação, eu sou professora, formada em filosofia, história. A senhora tinha algum curso, algum treinamento na área de administração e recursos humanos? Algum treinamento, assim, curso técnico por aí? Não, eu não tinha. Eu era treinada, assim, quando era chamada em São Luís, essas coisas, né? Que tem os treinamentos, as qualificações, e eu participava. Treinamento em serviço. Como? Entendi. Quanto tempo a senhora passou como secretária de Administração e Recursos Humanos de Lagoas Sul? Eu passei o mandato todinho dele, o último mandato dele, 4 anos. 4 anos. Foi de que ano a que ano? Ah, não, deixa eu voltar atrás. Eu me afastei 6 meses antes para ser candidata a vereadora e ficou uma outra pessoa, Francisco, se eu não me engano, Francisco da Rocha, conhecido por Louta. Ele até faleceu já. Eu me afastei 6 meses antes. A senhora pode me dizer qual foi o período que a senhora ocupou esse cargo Que eu ocupei o cargo de secretária? de secretária. Foi na nomeação do primeiro mandato, né? Eu nem estou lembrada agora, deixa eu ver. A senhora não se recorda? Não me recordo, mas eu tenho até a portaria, porque de quando eu fui nomeada, né? Foi no primeiro dia de mandato do seu Almeida, né, a gente tem a posse e todo mundo, o secretariado, né, nomeado. Foi nesse dia que eu fui nomeada e só me afastei quando eu fui me candidatar a vereadora. Entendi. Durante esse período, foi realizado concurso público para servidores, para professores? Não, minha gestão como secretária não teve concurso público, não. A senhora sabe dizer quando foi o último concurso público realizado naquela época? Foi no primeiro mandato dele. Eu fui secretária dele já na reeleição. No primeiro mandato ele fez, o seu Almeida, ele fez concurso. A senhora pode dizer qual foi o ano do concurso? Não estou lembrada se foi 2016. Não sei, não lembro. Agora, no momento, fiquei assim, meio... Respondeu ainda há pouco que, nesse período que a senhora foi secretária, não houve concurso. Não, no segundo mandato. Mas, em 2016, a senhora era secretária de administração. Pois é, fui secretária de administração. Está dizendo que o concurso é de 2016. O concurso que houve lá foi no primeiro mandato dele. No segundo, ele não fez concurso. E no primeiro mandato, eu não era secretária. Inclusive, eu era até de partido oposto, não era do partido dele. Então, a senhora não sabe informar qual foi o ano em que foi realizado o concurso público? Não sei informar. Não estou lembrada, mas eu tenho certeza que... Não foi durante a gestão da senhora como secretária de administração? Não, eu fui secretária na eleição. Nem a senhora sabe quantos anos tinha da realização do concurso
concurso para o período que a senhora assumiu a Secretaria de Administração? Sei, porque o concurso ele fez no primeiro ano de mandato dele, né? No primeiro ano de mandato ele fez logo o concurso. Então, no período que a senhora foi gestora de administração, já fazia mais de 3 anos, ou mais de 4 anos do concurso. Eu acredito que 3 anos, mais ou menos, eu acredito, assim, uma hipótese, porque realmente eu não lembro. Muito bem. Quem era a secretária de Educação dessa época? No meu tempo ou no tempo do concurso? Não, no tempo que a senhora era a gestora de administração. Primeiro era a Márcia Inês, aí depois ela saiu, ficou a Deane. A Deane, parece que Santos, se eu não me engano. A senhora sabe informar se, vindos desse último concurso, tinha professores, vou chamar aqui o termo, substitutos para eventuais licenças, afastamentos. Tinha um grupo concursado para assumir essas vacâncias? Não, no meu tempo, a gente tinha muita dificuldade. Por exemplo, quando era licença prêmia, que era 3 meses, às vezes o prefeito negava, não cedia, que é um direito profissional, né? Devido não ter, eu me comunicava com a secretária de Educação e ela dizia que não tinha ninguém para substituir. Licença gestante pode ser negada? Não, aí... Excelência, desculpas, a doutora promotora de justiça, perdão por interromper. O objeto da ação de improbidade é muito claro, a contratação de 3 pessoas, o Luísa Maria, Marilene Viana Lima, a Cássio Alves. Assim, de condutas administrativas, enquanto ela foi secretária de administração, a licença, até entendo a pertinência do questionamento, todavia tem que se ater ao objeto, né? Como se ateve a administração na época, se deu licença à maternidade. O senhor vai dizer quais as perguntas que eu tenho que fazer? Não, excelência, doutora, mas é só apenas uma indagação para quem está certo. Eu entender qual era o fluxo dos professores, para poder entender por que não tinha nenhum concursado. Não tinha nenhum contratado, você está falando. A informação é que todos eram concursados. Pois é, eu acho interessante, então, porque... Se sair uma de licença gestante, tinha que botar um concursado. Eu entendo a pertinência do questionamento, mas eu acho interessante que, se todos são concursados, está dentro da lei, está correto. Venha para que eu possa fazer as perguntas que eu entender com pertinência. Acho que não é o advogado que tem que achar... Não, doutora, mas eu posso pedir pela ordem questionar a irrelevância da questão. Pois então faça, o juiz vai... Pronto, por isso, então, deixa eu tentar terminar a indagação. Eu peço desculpa por ter sido deselegante, se o fui. Então, eu retorno mais uma vez à minha questão. Questões administrativas de como se deu poderia ter sido investigado em outro inquérito civil, outro tipo de investigação. A ação de improbidade em si ela é objetiva sobre as 3 contratadas. Entendo a pertinência do questionamento. Todavia, eu entendo até quase que irrisório a situação de que, se todos são concursados, está dentro da lei, o concurso dura 4, 5 anos, a gente tem professores aí que têm mais de 12, 15 anos de serviço público, 12, 15 anos de concurso público. Então, não há pertinência porque o município não teve concurso há 4 anos ou há 3 anos. Se houvesse 50 contratados, 100 contratados, aí sim nós estaríamos diante de um ato legal. Agora, o questionamento, como é que era substituído pelos concursados ou não, isso aí não tem como, é questão administrativa, é gestão administrativa. Então, quer dizer que deveria ter o ato ilegal, deveria ter os contratados para substituir? Não, eu entendi a pergunta, porque a testemunha está sendo clara, e no expediente que ela reiterou aqui, diz que não há contratados, ponto. E se uma servidora está de licença, está afastada, está qualquer coisa, como é que fica? Não é um motivo legal para a contratação temporária, não podia ser o caso desses aqui. Eu acredito que a pergunta da doutora Sandra é nesse sentido. Claro. Então, eu defiro a pergunta. Está deferida, responda. O testemunha pode responder. Eu acho que guarda-se nesse contexto, até para fins de valoração da prova. Que a testemunha está sendo enfática. Não há contratados, ponto final. E se nessa situação não pode ter, isso aqui não podia ser nesses casos? Se for nesse caso, seria legal, não haveria improbidade do requerido. Nesse sentido. Ok, Excelência. Ok, pergunta deferida. Ok, Excelência.
Então, pronto. Sim, doutora Sandra, pode prosseguir. Posso continuar? Sim, doutora. Obrigada, doutor. Então, o que eu quero saber da senhora era como é que fazia as substituições das licenças dos professores. Por exemplo, nós, assim, tinha os carros comissionados, coordenadores, lá na educação. Às vezes, a secretária tirava alguém, né, do coordenador e pedia para que eles ficassem na sala de aula por um período. Às vezes acontecia muito isso, né? Porque tinha essa questão de dizer, né, que na época lá a Câmara, ela era contra o prefeito e eles, né, não aceitavam os contratos. E aí a gente dizia, não pode contratar ninguém. E aí os coordenadores, como tinha muitos, estavam comissionados, os coordenadores do ensino infantil e tal, e aí eles, às vezes eles iam, assim, substituir nas salas de aula da pessoa que estava de licença maternidade, licença prêmio, licença tratamento de saúde, que era poucos dias. Inclusive, eu lembro que a gente tinha muita dificuldade nisso aí, por a questão de racionamento de funcionário que não podia ter contrato. Nessa época, eles eram bem mesmo radicais, assim, a Câmara. Eles não aceitavam. O Almeida, ele não tinha Câmara nessa época. No meu tempo, ele não tinha aquela sintonia. Eu acho que foi alguém que chegou algum dia na escola e viu alguém, eu não sei. Porque realmente lá nas folhas de pagamento não consta de jeito nenhum esses nomes aí. De jeito nenhum. Dona Vera, quem fazia a gestão da educação? Era a secretária ou era um trabalho articulado entre a Secretaria de Educação e de Administração? A secretária de Educação, ela era mais, assim, individual, mais autônoma, né? A gestão dos funcionários públicos, dos professores, era feita pela Secretaria de Educação? Não, era em conjunto. Eu estou falando, assim, nas folhas de pagamento, na listagem, é isso que você está perguntando? Estou perguntando se tinha um setor pessoal. Ou era compartilhada com a administração? A gente trabalhava assim, né? Mas eles era tipo setor pessoal, tinha a vida do funcionário todinha, né? Lá documentação, a entrega de contra-cheque, aí os resumos de ponto ia direto para o contador que fazia a folha. Era assim que funcionava. Então, a senhora reafirma que nesse período que a senhora ficou à frente da Secretaria de Administração, nunca houve contratação temporária de professores? Não é do meu conhecimento, até porque eu tinha acesso às folhas e via também. Sempre quando era para contratar uma pessoa, se fosse, por exemplo, carro comissionado, aí tinha que dar uma declaração, né? E era assinada por mim, e eu dava a declaração mais assim, para carro comissionado, porque tinha coordenador, tinha isso, tinha aquilo. E eu não sei, não estou lembrada. Mas parece que houve até uma lei que foi para a Câmara, né, para aprovar alguns contratados que era de suma importância da época e que não tinha ninguém para substituir. Aí eu sei que... A senhora sabe informar que durante esse período tinha uma lei autorizando a contratação temporária? O prefeito mandou para a Câmara. Agora, eu não lembro se foi aprovada. Como eu estou lhe dizendo, nós deixamos tudo lá. E nesse governo passado, não houve transição com a gente. Mas nós, no nosso tempo, eu mesmo entreguei tudo direitinho, as chaves, os armários com as leis, tudo que tinha direito. Agora, nesse governo agora, não houve transição, eu não lembro. Mais uma questão. Essas informações eram alimentadas no portal da transparência? Eu não entendi, repita, se for possível. Se as informações dos servidores, dos professores, eram alimentadas, colocadas no portal da transparência. O portal da transparência do município coleta todos esses dados. Eu quero saber se nessa época já se colocava as informações no portal da transparência, ou, como a senhora disse, ficavam trancadas nas gavetas, nas pastas, etc. Tinha o portal da transparência, os concursados eram colocados lá, tudinho. Todos funcionários. Então, se eu quiser olhar hoje o portal
Portal da Transparência, eu vou encontrar essas informações de 2015? Eu acredito que sim, né? Eu acredito que sim. A senhora coordenava, como secretária de administração, a alimentação dessas informações no Portal da Transparência? Eu não alimentava, não. Tinha um outro setor, né, que era... Qual o setor? A senhora se recorda? Na época, eu não sei direito. Eu não sei, tenho certeza que seria o André ou se era o Gilson. Tá. O se era o Gilson, que era o Agora, contador. a unidade escolar Bom Jesus, do povoado Vital Brasil, lá é uma escola que funciona o quê? Funcionava o quê na época? Era educação infantil, era ensino fundamental, inicial, final? A senhora sabe informar isso? Era uma unidade, né? Não era integrada, era uma unidade. Tinha do primeiro ano, né? Aí acho que até o 9º ano. A gestão administrativa dessa escola, a senhora se recorda quem era a diretora? Quem era o diretor? Na época, realmente eu não lembro quem era o diretor, A senhora não. pode me informar se tinha coordenadores lá? Se tinha o quê? Coordenadores. Coordenadores Tinha Quantos? tinha os coordenadores. Os coordenadores eram muitos, eu não lembro quantos, mas eram muitos, eles ficavam na CEMED, e daí eles iam para as escolas, né? Assim, tinha uns dias deles. Eles não eram daquela escola, eles eram da secretaria. Não, era geral, aí dizia, esse aqui é do ensino infantil, isso aqui é do ensino fundamental maior, eram muitos. Aí eles ficavam andando de escola em escola, se fosse preciso ir para a sala, eles iriam, sim, iam, estavam lá. Quantos tinha na rede? Quantos coordenadores pedagógicos tinha na rede? Eu não lembro quantos não, mas eram muitos. Supervisores também escolares? Como? Supervisores escolares. Eu continuo sem entender, tá ruim aqui. Se havia supervisores escolares na rede? Tinha os supervisores, coordenadores. Aí os supervisores, assim, eles saíam nos carros. Eu lembro que eles pegavam os carros, ia, por exemplo, para Santa Luzia, para a Baixada, para as escolas, né? Eles iam supervisionar. Entendi. Considerando o sistema de ensino de Lago Verde, essa escola era uma escola pequena, uma escola de médio porte ou uma escola grande? Na época era uma escola pequena, não era tão grande, não. Mas agora ela está bem grande, está na reforma, está reconstruindo. Mas na época não era, realmente. Agora eles estão ampliando. O povoado Santa Luzia tem uma unidade integrada Elza Coutinho. Essa Elisa escola, Coutinho, Rio Barbosa. qual era o porte dela na época? Médio, né? Era porte médio. Na época era funcionava, dava para atender a clientela do povoado, sim. Era Aqui uma diz escola unidade integrada, então ela já é uma escola maior, é isso? a escola integrada. Unidade integrada, é o termo usado. A unidade integrada é porque tem, por exemplo, que era ginásio antigamente, né? Tem até o 2º grau maior, 1º grau, 2º grau, é assim mais ou menos. Aí a unidade não, é aquela que tem menos, que tem mais só o jardim, que tem mais só até o, por exemplo, 6º ano, é assim. Então, nessa unidade integrada, lá do povoado de Santa Luzia, já tinha até o nível médio. É isso? Na época tinha o ginásio todinho, né? 8ª série, aí que já vinham para o 1º ano, já era em Lago Verde. Agora Então, a senhora isso reafirma que em nenhuma dessas unidades escolares existiam servidores contratados.
Não, se existia, era assim, podia ser um dia, que professor às vezes tem isso, né? Eu nunca trabalhei na educação, não, mas eu sei que às vezes funciona assim, a pessoa adoece, manda alguém, paga um dia para alguém ir, né? Às vezes acontece, eu não estou dizendo se esse foi o caso, mas até hoje funciona assim, na cidade pequena. Ah, eu vou acabar hoje, eu vou pagar uma professora, tu quer dar uma aula para mim? Às vezes acontecia. Isso aí eu sabia, mas na folha mesmo de pagamento, como funcionário, não é do meu conhecimento nenhuma dessas pessoas aí. De jeito Mas nenhum. essas situações do professor mandar outra pessoa dar aula no lugar dele, a senhora sabe dizer se isso foi objeto de alguma investigação por parte do município? Não, o prefeito nem era até uma coisa irregular. Às vezes, quando acontecia, a secretária não gostava, porque eles falavam, podia ter acidente de trabalho, aí a pessoa ia provar que não era funcionário, teve alguma coisa e tal. Não era correto, não. Mas que às vezes tinha pessoas que botavam. Eu sei disso, mas assim, o prefeito nem gostava. E nem a secretária também. Eu ouvia falar, né, que eles Afirma que era tinha proibido até isso, mas às vezes podia ser. Eu estou achando que foi essas vezes que viram esses funcionários lá, essas pessoas. A Eu que senhora acho. afirma que nesse período tinha conhecimento que isso acontecia no âmbito das escolas. Era que aquilo lá acontecia, a gente ouvia falar essas coisas lá quando chegava na prefeitura, o prefeito reclamava, porque os coordenadores chegavam, por exemplo, e faziam supervisão na escola Bom Jesus, os professores, faltou o professor tal, está pronto para acabar, não, mas mandou alguém, aí eles diziam que não era correto, então não podia funcionar assim, né? Eu ouvia assim por alto, porque eu ficava mesmo na administração, mas como a cidade é pequena, a gente sabe de quase tudo que acontece, né? Na cidade. Mas não era do acordo deles, não era do consentimento deles, não. Mas às vezes a gente ouvia falar, eu ouvia muito falar isso. E era quando os coordenadores chegavam, eles puniam, diziam que não, que era preferível que botasse a falta do que em mandar alguém. Aí tinha vezes que os professores não queriam pegar a falta, quer dizer, preferia pagar uma outra pessoa, às vezes até do quadro mesmo da escola, de outro turno. Às vezes, até sendo da escola mesmo, mas aí nesse caso dessas 3 pessoas é que eu não sei de onde é que saiu eles. A senhora não conhece nenhuma dessas pessoas? Eu não conheço nem Luzia, do Vital Brasil, não conheço, e a outra de Santa Luzia, repita aí. Mariana Lima. Não conheço. E a Cássio Alves. A Cássio Alves. A Cássio Alves é o único que mais ou menos eu conheço, acho que seja ele, que ele é até da minha igreja, que eu sou evangélica, da Santa Luzia. É só esse que eu conheço, assim, da igreja, né? Acho que é ele, pelo nome. A senhora se recorda se ele é professor? Não, eu não sei se ele é professor, não, mas eu conheço, assim, da igreja. Mais ou menos, não sei nem se é ele, mas esse dois de jeito nenhum. Agora, esse aí eu conheço assim, da igreja, porque era um jovem, e a gente ia para a igreja e via todo mundo, né, assim. Se for ele, é esse rapaz evangélico. Eu não sei se ele é professor, não, e nem conhecia ele como funcionário, eu vi ele na igreja, se for ele. Eu estou lembrando... A senhora se recorda se tem algum parente, algum irmão, ou a esposa é professora? Como? Se ele tem irmão, ou a esposa, algum parente que era professor lá nessa escola? Não lembro se tinha parente, não. Eu só conheço ele da igreja mesmo. Lá parece que ele era até tocador e eu via. Mas esposa, eu acho, não sei nem se ele é casado. Não sei. Lembrando que todas as perguntas que a gente está fazendo é referente a 2015, né? Se na época ele teria algum parente professor nessa escola. Não. Tem mais perguntas, professor? Procuradora do município. Bom dia, Excelência. Na verdade, o interesse do município aqui nessa demanda sim, surge em 3 situações. Saber se houve prestação de serviços às pessoas que foram supostamente contratadas,
quem contratou, né? E como é que foi pago essas pessoas, se foi com recurso público, né? Então, considerando as respostas, né, das informações prestadas pela testemunha, eu não há mais razão de novas perguntas, Excelência. Então, sem mais. O Edson, né? Outra, é isso. Isso. Opa, doutora Vera Lúcia, bom dia, tudo bem? A senhora me ouve bem? Eu ouvi agora. De forma objetiva. A senhora informou aí que, geralmente, quando acontecia, era o próprio professor ou o servidor da escola, era quem chamava ou pagava um professor. Isso era iniciativa do próprio professor, né? Era, quando acontecia, e era contra, né, o regime lá da educação. Eles não apoiavam. Quando era descoberto, o professor era até punido. Eu ouvia falar muito nisso, que não podia botar ninguém, que a pessoa não podia sair e tal. A senhora chegou a ver alguma atuação do prefeito municipal nesse sentido, do senhor Raimundo Almeida? Repita aí, por favor. Não estou ouvindo, não. O Edson Júnior está sem áudio. O advogado está perguntando se tinha alguma iniciativa agora? do prefeito Raimundo Almeida para combater essa prática. Se tinha iniciativa do prefeito para combater? Pois ou ele era indiferente, não estava nem aí. Ou ele tinha uma política para combater essa prática. É isso. O prefeito, ele era muito rigoroso nisso aí, ele não aceitava, ele sempre falava, né, porque como a Câmara não era assim a favor, ele tinha muito cuidado nessas coisas, de fazer assim o que era correto. Eu vi ele falar que não era certo, que não podia. Às vezes tinha gente que ia se apadrinhar com o vereador, com ele mesmo, e ele dizia que ele não podia fazer, não podia aceitar de jeito nenhum, e que ia ter o novo concurso, só que ele não chegou a fazer, né, não sei por que não fez. E a folha de Lago Verde, os concursados, eram o suficiente, né? Assim, na minha época, lá que eu era da administração, funcionava bem, os concursados trabalhavam direitinho, não tinha nem necessidade assim, não. De tanto contrato, não. Entendi. E eu lembro que ele mandou essa lei. Agora, eu não sei se foi aprovada, não estou assim, mas eu lembro que eu vi ele falando que ia mandar essa lei para lá, para a Câmara, para que fosse aprovado, para poder funcionar, né? Normal, porque estava mais quanto precisasse, nas questões de licença, que tinha até uma briga lá em relação aos professores, eles brigavam, ia para, às vezes, o porta da prefeitura em relação à licença que eles queriam, porque é o direito deles, cada 5 anos, ter a licença-prêmio. E a lei diz também, né, que se o prefeito só pode ceder se tiver alguém para substituir, se não tiver... Então existia essa animosidade, né, com os vereadores para aprovação de leis. Tinham alguma animosidade também com o sindicato, algum problema do senhor Raimundo Almeida com o sindicato, dos professores do município? Na época, se eu não me engano, na época, a presidente do sindicato era a Lucinete. Ela é até de outro partido, lá da outra família que era adversária. Uhum. Eu não sabia, não era do meu conhecimento eles ter ligação, mas também não era esses inimigos de mar, não. Mas ele teve dificuldade, né? Ele não conseguiu aprovar a lei para contratação temporária, né, enquanto na gestão. Ele tinha dificuldade por isso, porque o político ele é exigido para que todo mundo quer um contrato, tem os compromissos e tal, e ele não podia fazer, né? Ele não podia atender, ele sempre falava isso, que ele não podia atender, que ele não podia contratar, e aí ele só podia nomear cargo comissionado, e não podia botar todo mundo, porque, por exemplo, os coordenadores às vezes era até o próprio concursado, ele só nomeava, dava uma nova nomeação como coordenador. Tinha muitos desse jeito. Tinha outros que era realmente cargo comissionado de verdade. Né? Ok. Sem mais perguntas, Excelência. Agradeço. Fica, então, encerrado o depoimento. Muito bem, dona Vera.